A primeira pergunta, que eu considero muito comum, ela parte exatamente da premissa que está exposta em 1 Coríntios 12:7, né? O dom de línguas, ele se faz desnecessário na igreja contemporânea? Na igreja dos nossos dias, o dom de línguas se faz desnecessário? Em nossos dias, na igreja contemporânea, há um empenho muito grande, há uma resistência muito grande em se defender a ideia de que o dom de línguas é completamente desnecessário para a igreja contemporânea, partindo de uma premissa que descarta a sua utilidade. Aquilo que nós acabamos de falar, uma leitura atenta, racional, uma leitura pausada de 1 Coríntios, capítulos 12, 13, 14, é suficiente para nos fazer entender alguns pontos que desconstrói essa ideia. Existem duas formas de Deus se manifestar aos seres humanos, ao homem, no sentido de edificação. A primeira é no sentido pessoal, individual, relacional, onde somente aquele que está se relacionando com Deus é que é edificado. Ou seja, eu sou edificado através dessa relação. A segunda já é no coletivo, ou seja, para toda a igreja, para o corpo de Cristo, que é composto por inúmeras pessoas, por várias pessoas. E quando Paulo concentra a sua atenção para uma espécie de regulamentação dos dons espirituais, que é a forma como eu entendo. Voltando à nossa linha de raciocínio, dentro do que nós estávamos falando, das duas formas que Deus se manifesta, né? Primeiro no pessoal. Amém. E segundo no coletivo. Quando o apóstolo Paulo está fazendo essa regulamentação dos dons, ele em nenhum momento ele descarta a realidade do falar em línguas como dom. Muito pelo contrário, ele deixa muito claro em dizer que o dom ele edifica sim, porém ele edifica o orador. 1 Coríntios, capítulo número 14, versos 2 ao 4, que nos diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se fosse só em língua inteligível, jamais Paulo usaria essa expressão. Jamais. Porque Paulo era um homem letrado. Paulo não era alguém desprovido de conhecimento. Então, se fosse somente línguas inteligíveis, Paulo saberia que algum homem que compreendesse aquele idioma poderia interpretar. Exato. Mas, Exato. aí ele continua, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida, ele vai repetir a afirmação: edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, aqui a gente já percebe que existe uma utilidade pessoal do dom de línguas, ou seja, para o indivíduo, e existe também a utilidade coletiva, quando há um intérprete. E aqui que eu preciso fazer uma pergunta que sempre norteia o meu pensamento em relação ao entendimento que se tem do dom de línguas. É uma pergunta simples, bem racional e seguindo um entendimento lógico. Deus, ele só age em resposta, em favor à coletividade? Se a nossa resposta a essa pergunta for sim, nós vamos ter que rever muitos dos nossos conceitos e de alguns pontos fundamentais em relação à forma como Deus trabalha e se relaciona com cada um de nós. Nós vamos ter que rever isso. Exato. Agora, se a nossa resposta a essa pergunta for não, aí nós somos obrigados a concordar que a utilidade do dom de línguas não só é legítima, mas ela também é necessária ao corpo de Cristo.
Pois uma vez, isso aqui é simples de se entender, uma vez que o orador é edificado, isso obrigatoriamente vai na igreja. Não é verdade? Exato. Se os crentes são edificados, se os crentes são desenvolvidos espiritualmente, se os crentes são uma bênção, isso vai refletir na igreja, vai refletir do individual de maneira para coletiva. Coletividade. Exatamente, exatamente. E a gente vai perceber que Paulo, ele não censura a prática do dom. É só nós olharmos para o contexto imediato de Coríntios 14 que nós vamos entender que muitos lá na igreja de Corinto censuravam a prática do dom. Mas Paulo, quando ele está regulamentando, ele não vai censurar. Tanto é que no versículo 5, a parte A, ele vai dizer: e eu quero que todos vós faleis em línguas. Ou seja, ele desejava: eu quero que vocês falem em línguas. E no versículo de número 39, a parte B, quando ele está concluindo, ele diz: e não proibais falar em línguas. Então, acerca dessa primeira pergunta, sobre ser ou não necessário, ser ou não útil para a igreja contemporânea, fica claro através dessa linha de raciocínio que o dom de línguas, ele não só é útil, como ele é necessário para a edificação da igreja, através da edificação daquele que ora. Quer complementar alguma coisa, irmão Ziel? Não, pode prosseguir com a brilhante exposição. Estamos aqui sendo nutridos, sendo alimentados pela exposição que o senhor vem fazendo, uma defesa muito consistente, muito sólida, partindo de premissas bem estabelecidas e claras. Pode prosseguir. A segunda pergunta que eu anotei aqui, que também eu ouço muito, é como comprovar a legitimidade do dom de falar em línguas e quais as características daquilo que não tem sua origem na manifestação divina. E talvez essa resposta aqui é o que nos conduza para aquela sua provocação, né, de nos posicionarmos contra aquilo que não é legítimo. Né? E em concordância, Champlin, Lawrence Richard, Stanley Horton afirmam que há 3 tipos de manifestação do dom de línguas. Existe a manifestação carnal, quando a pessoa age dessa forma por imitação ou motivado pelas suas próprias vaidades. Há a manifestação demoníaca, segundo a própria atuação de demônios. E aí sim, a terceira, que é a pelo Espírito Santo, concedida como dom dado por Deus. Por esse motivo é que muitos problemas acabam surgindo em relação à legitimidade. Muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? E 2 textos, professor Osiel, me chamam a atenção quando o assunto é falar sobre a legitimidade do dom de línguas ou como comprovar essa legitimidade. O primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 9 ao 14. E diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais,
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O segundo texto é 1 João, capítulo 2, os versículos 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Lembrando, é claro, que entre os dons que Paulo cita à igreja de Corinto, há também o dom de discernimento de espíritos, que está citado no versículo de número 10 do capítulo 12 da sua primeira carta, o qual tem a função, o objetivo de nos possibilitar identificar quais sejam as origens das manifestações no seio da igreja. Logo, aqui já se conclui essa resposta. A comunhão com o Espírito Santo é que nos garante discernir entre o verdadeiro e o falso, legitimando ou não a operação do dom. Ou seja, aquele que tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele discerne quando a operação é dos céus, é da carne ou é demoníaca. Então essa é a forma de você identificar a legitimidade do dom de línguas. É estando em comunhão com o Espírito Santo. Porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente.